Olá, eu sou Flávia Oliveira, apresentadora da TV Rich Beauty, e a nossa conversa de hoje é sobre a importância da saúde mental em nossa sociedade. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e, é claro, compartilha com mais pessoas. Traremos sempre conteúdos incríveis para você. Estou aqui com Augusto Silva, psicólogo, psicanalista e hipnólogo, e vamos conhecer mais sobre saúde mental. Meu nome é Augusto Filho, eu sou psicoterapeuta, psicanalista, sou pós-graduando em neurociência educacional também, sou hipnólogo clínico também e crâniopunturista. Trabalho com essas três áreas, acoplando uma com a outra quando necessário. Então esse é o meu trabalho. Bom, hoje em dia a gente vive na sociedade mundial uma dificuldade muito grande com relação ao mental das pessoas, né? A pandemia trouxe uma reflexão profunda e abalou as estruturas realmente da sociedade, tanto na sociedade fora de casa, mas principalmente na sociedade dentro de casa. Então a psicoterapia, a psicanálise, a psicologia hoje é fundamental para as pessoas poderem conseguir entender todo esse processo de mudança, que foi uma mudança muito bruta, muito abrupta também, fazendo com que as pessoas consigam se perceber no seu ambiente, seja no seu ambiente doméstico ou no seu ambiente de trabalho, que também se modificou muito em função de tudo que aconteceu com relação à pandemia. Então é de suma importância as pessoas perceberem que trabalhar o seu mental vai fazer toda a diferença no seu dia a dia e também vai dificultar a baixa imunidade que isso causa em função do desequilíbrio mental do dia a dia. Hoje as pessoas começaram a ter que lidar com seu marido mais horas dentro de casa, com seus filhos, e isso trouxe muita mudança, porque antes você deixava o filho no colégio e você tinha todo um tempo distante do seu filho e só à noite, né, conversava com seu filho uma coisa ou outra e tal, e já ia dormir, enfim. Então essa rotina ela foi totalmente desestruturada, com home office, com as crianças mais tempo em casa, com as próprias pessoas mais tempo em casa, trabalhando em casa. Então todo esse processo trouxe uma grande dificuldade e as pessoas precisam entender como é que isso funciona, né? Então por isso que a terapia psicológica tem sido fundamental e tem dado grandes resultados, favorecendo a melhora dessas pessoas nesse sentido. Saúde mental é justamente isso, é você conseguir se entender no seu mundo. Cada pessoa tem o seu mundo, o seu universo. Cada pessoa vê o mundo de uma forma muito particular. A maneira como eu vejo uma cor, por exemplo, não é a mesma maneira que uma outra pessoa vê a mesma cor. E se a gente levar isso de maneira geral para qualquer outra coisa, a gente consegue perceber que nós enquanto indivíduos, vemos o mundo e percebemos o mundo de forma diferente, porque temos nossos paradigmas, cada um de nós. Criamos como se fossem programações desde a nossa infância até hoje, e essas programações são os nossos filtros, são os filtros com os quais eu vejo o mundo. A maneira como eu vejo as pessoas, o meu familiar, as minhas próprias ideias e as ideias que são diferentes das minhas. Eu vejo sempre a partir dos meus paradigmas. Então a saúde mental é quando você consegue equilibrar tudo isso. Respeitar o espaço do outro, a forma que o outro pensa e que pensa diferente de você, e sempre vai pensar porque é um indivíduo. Pensa diferente de você, teve paradigmas diferentes do seu, e isso vai fazer com que ele te traga, inclusive, novidades, te faça ver o mundo de forma diferente. Por que não ver o mundo de forma diferente? Esse é o grande desafio. Todos nós devemos fazer terapia. Na verdade, quando a gente conversa com alguém, um amigo, você já está fazendo terapia. É quando você dilui o peso de um pensamento, o peso que tem uma conjectura,
com uma outra pessoa. Então a terapia é importante para todo mundo. Há muito tempo ainda se achava, principalmente antes da pandemia, do auge da pandemia, se achava que quem fazia terapia ou quem procurava psicólogos é porque tinham problemas. Na verdade, todos nós temos problemas. Quem não tem problema? Se a gente consegue olhar para o problema do outro e às vezes acha que a gente consegue resolver o problema do outro. Muitas vezes, se fôssemos nós com o problema do outro, a gente conseguiria resolver. Só que nós não somos o outro. Nós somos nós. Resolvemos os nossos problemas? Então essa é a grande pergunta. E aí é que entra a importância da psicoterapia. Nos dá a capacidade de nós mesmos resolver os nossos problemas. Porque nem o terapeuta vai resolver o teu problema. Ele vai te auxiliar a encontrar caminhos diversos, possibilidades diversas, para que você, na sua escolha, encontre aquilo que te faça melhor, te faça se sentir melhor. Então, na verdade, a terapia quem faz somos nós mesmos. Nós fazemos escolhas. Mas com a ajuda do profissional, o profissional vai te ajudar a fazer essas escolhas. É um auxílio, é uma diretriz que o profissional vai te dar. Mas no final das contas, quem aperta o gatilho é você. Uma das pessoas que buscam a terapia são mulheres. A mulher ela já tem isso dentro dela, né? Do falar, de colocar para fora os sentimentos, de externar verdadeiramente os sentimentos. Os homens, tradicionalmente, isso é no mundo inteiro, tradicionalmente o homem ele retrai mais os sentimentos porque ele precisa resolver coisas. O tempo inteiro ele foi formatado, digamos assim, para resolver coisas. Então existe uma grande dificuldade do homem buscar a terapia. E eu digo que faria grande diferença nas famílias e na sociedade se o homem entendesse que terapia não é coisa de mulher ou coisa de homem. Que terapia é mais uma ferramenta que a psicologia, a psicoterapia traz para o ser humano, traz para a sociedade. E é fundamental isso para a sociedade poder fazer isso. Um homem entender que ser pai não é só ser provedor, que ser marido não é só ser provedor, que ser homem não é só ser provedor, ou seja, pagar contas, resolver problemas. Homem pode ser uma pessoa carinhosa, homem pode brincar com uma criança, seja um menino ou uma menina. O homem pode conversar com uma mulher sem que ele olhe para essa mulher como homem, como macho, mas que ele veja essa mulher como uma outra pessoa. Até porque a primeira pessoa que ele viu era uma mulher. Então, apesar de Freud, no início lá, entender essa relação homem-mulher como uma relação intimamente sexual, mas não é exatamente sexual no sentido de sexo, mas no sentido da energia. Então, entender Freud é uma coisa um pouco mais profunda do que isso. Essa é a minha opinião com relação a essa primeira relação de Freud de mãe e filho, o famoso complexo de Édipo. Então, o homem consegue se relacionar melhor com as pessoas, hierarquicamente no seu trabalho, na sociedade e na família, se ele conseguir entender a si mesmo. O grande enigma da esfinge, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, quando a pessoa, independente se é homem ou se é mulher, começa a entender a si mesmo de uma forma melhor, ele entende o outro de uma forma melhor. Então, por consequência, a gente vai ter uma sociedade melhor. A psicoterapia para o autoconhecimento é uma coisa extremamente importante, porque, como eu estava dizendo, a partir do momento em que você se abre para o outro, você também se escuta. Então você escuta os teus pensamentos de uma outra forma. É como se você parasse no tempo e olhasse você de outra forma, como se você estivesse num teatro e você olhasse para você mesmo, nas suas atitudes, no que você tem falado, no que você pensa. Isso é autoconhecer, é auto se conhecer. É como se você pudesse pegar uma cena sua, seja no trabalho, seja com a sua família, e você pudesse rebobinar aquilo, voltar um pouquinho aquela fita, sair de cena, sentar na plateia e assistir você agindo. E você fala, caramba, eu sou assim, caramba, eu penso isso, por que eu penso isso? Então, nessa conjectura, nesses pensamentos, que você começa
a entender você um pouco mais. Isso é autoconhecer. Por isso que a terapia, ela traz pra gente esse autoconhecimento, porque você se ouve falar, você fala com mais liberdade, principalmente fora do ambiente doméstico. Na clínica, você está falando com uma pessoa estranha, entre aspas, então você consegue dizer para ela tudo o que você pensa. E o terapeuta vai fazer com que você escute o que você está falando. Ele não vai dizer para você, faça isso, faça aquilo, para resolver o teu problema. Ele vai fazer com que você se ouça, se conheça, e a partir desse momento em que você começa a se conhecer, você fala, poxa, mas eu posso então fazer dessa forma, e aí eu não vou ter tais e tais problemas. Então sim, a psicologia faz com que você tenha essa relação profunda com o autoconhecimento, faz com que você realmente se conheça a partir de você mesmo, de dentro para fora. Eu hoje vejo as pessoas muito perdidas. Na verdade, as pessoas já estavam perdidas antes da pandemia. A pandemia foi mudança brusca de paradigma. Vou dar um exemplo simples disso. Imagina que você está andando pela rua e de repente, um exemplo simples, o 11 de setembro no World Trade Center, as pessoas estavam no seu dia a dia, naquela correria louca na cidade de Nova York. E de repente, bum! Esse boom é onde para tudo, é como se desse aquela freada brusca, para tudo, e aí você começa a olhar as coisas em slow motion. Você começa a olhar as coisas em slow motion. Quando você começa a olhar as coisas nessa perspectiva de slow motion, você começa a perceber detalhes das coisas. Então as pessoas estavam muito perdidas, e a pandemia deu aquele para tudo. Em todos os sentidos, real, para tudo mesmo. E as pessoas tiveram que naquele para tudo olhar para si mesmo, olhar para o seu próximo, olhar para o outro. E isso ajudou a esse despertar, né, para si mesmo, mas ao mesmo tempo fez com que a gente percebesse o quanto a gente estava perdido. Isso não quer dizer que nesse processo de pandemia, que a gente ainda está em pandemia, a gente tenha resolvido isso. A gente não resolveu isso. Mas a gente conseguiu perceber, se você conversar com qualquer pessoa, o quanto a sociedade está louca. A sociedade as pessoas querem ser os paradigmas da própria sociedade. Eu sou certo, isto não é correto, a minha posição de fala. Todos têm posição de fala. Todos têm sua opinião. Principalmente porque todos pensam diferente. Nós podemos pensar semelhante, mas sempre pensaremos diferente. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque isso é rico. Né? Quando eu junto uma coisa com a outra e nós seguimos um caminho em comum. As pessoas estão perdidas verdadeiramente porque elas já estavam perdidas. Então, é um processo, as coisas não mudam de uma hora para outra. Existe um momento de transição. Eu acredito que a pandemia, esse baque, essa freada, fez com que a gente desse um V0 ali, zerasse tudo e vamos começar dali a entender a sociedade que a gente estava vivendo. E aí tem uma coisa muito interessante, são as escolhas. A gente quer viver como a gente estava vivendo ou a gente prefere agora viver de uma forma diferente? Porque se a gente continuássemos vivendo ou continuarmos vivendo da forma que estávamos vivendo antes da pandemia, provavelmente nós já estaríamos na Terceira Guerra Mundial há muito tempo, que ela estava para acontecer. Para quem estuda geopolítica, sabe que ela estava para acontecer. Mas por um triz, a pandemia parou tudo, para todo mundo, para o mais pobre, para o mais rico, para o comunista, para o capitalista, para o Oriente, para o Ocidente. Então todos, no mundo inteiro, tivemos que se olhar, se observar, mudar alguma coisa. Então a gente está mudando, então existe esse processo. A gente consegue perceber que as pessoas hoje estão com a cabeça um pouco mais aberta para muitas coisas, apesar de algumas pessoas ainda insistirem em estarem lá no passado com a cabeça fechada para outras coisas. Hoje as pessoas estão mais tolerantes com muitas coisas com relação à questão de gênero, à questão do mais... aquele que tem mais dificuldade na vida, no dia a dia, as chamadas minorias, enfim. Então isso eu acho importante, isso é enriquecedor. O que a gente não pode como a gente estava indo, ir para os extremos. Os extremos estavam levando a gente para a Terceira Guerra Mundial, ou seja, a própria destruição, a autodestruição. E se a gente olhar em micro, no macro seria a Terceira Guerra Mundial, mas no micro era a autodestruição de si mesmo. A gente estava se autodestruindo com drogas, com
coisas diversas que faziam o nosso corpo se perder, né? E a própria sociedade se perder. As relações sociais estavam se perdendo. E a pandemia nos trouxe para a relação social de novo, e vamos começar daqui de novo e entender como que estava e vamos tentar fazer diferente. Isso é importante. Eu vejo o mundo seguindo esse processo de entendimento, de autoconhecimento, e a partir desse processo de autoconhecimento a gente vai melhorar esse mundo. A gente tem que ter olhos para ver, né? Perceber que se hoje eu percebo que, com muito mais ênfase, que como é feio a gente maltratar uma pessoa porque ela é menos favorecida, porque ela é mais fraca, eu percebi que isso não está legal, porque antes era normal. Isso é fundamental, isso é muito interessante, isso é muito importante. Então, são nesses pequenos processos de mudanças que fazem bem para mim, por agir de maneira melhor, e por consequência fazem bem para o outro, porque eu estou agindo melhor com o outro. São essas pequenas mudanças que vão fazer o mundo diferente no sentido melhor. Então, eu acho que o mundo vai melhorar cada vez mais quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente busca esse autoconhecimento, entender o outro, entender a si mesmo. Primeiro entender a si mesmo, porque aí só assim a gente vai ter condições de entender o outro. E a partir daí a gente vai construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais condizente, mais coerente, e uma sociedade que aceita as diferenças, porque sempre seremos diferentes. Conhecer a si mesmo é o princípio de tudo, é fundamental. Para que eu conheça o outro, primeiro eu tenho que me conhecer. Não tem como conhecer o outro, entender o outro, sem que eu consiga me entender. Então, busque a terapia de todas as formas, seja ela profissional, como profissional, seja ela de forma, entre aspas, lúdica. Tenha amigos, faça amigos. Não sei fazer amigos. Experimente fazer trabalho voluntário. Ajude aquele que precisa muito mais do que você. Não importa. Às vezes ele quer só te ouvir. Se você for no asilo, o velhinho lá, ele quer contar a história dele inteira. Você fica lá 1 hora da sua vida, ou do seu dia, ou da sua semana, vai ser extremamente importante para ele. Ser ouvido. E você ali, pacientemente, você vai estar exercitando a sua paciência, exercitando o seu altruísmo, e você vai estar ajudando uma pessoa. Nesse momento você está fazendo terapia. Então a terapia ela é fundamental, a psicoterapia ela é fundamental hoje em dia, por tudo que a gente já passou, principalmente recentemente, para que a gente faça um mundo melhor. Eu trabalho com psicanálise, uma terapia um pouco mais extensiva, né, onde as pessoas possam conversar mais, até nesse processo mesmo de conversa. Também trabalho com hipnose, onde a gente trata ali traumas, né, situações da vida que a pessoa vive hoje e não entende por que ela vive dessa forma. 99% das vezes isso está no seu subconsciente, na sua maneira de agir com a própria vida, né? São os seus paradigmas, são os seus filtros, os parâmetros que ela criou para a vida dela, com relação a tudo. E também trabalho com a crâniocultura, que é uma terapia semelhante à terapia da acupuntura, só que na região do crânio, e é uma terapia milenar, chinesa, e também desenvolvida por Yamamoto, que é um japonês, excelente, principalmente para dores crônicas e dores agudas, mas também trabalha ansiedade, trabalha TPM, trabalha, enfim, mil coisas. E eu consigo trabalhar tudo isso junto. Às vezes a pessoa precisa de uma terapia onde eu busco a causa, mas também precisa de um resultado imediato, que são os efeitos, a dor que ela está sentindo, o pânico que ela está sentindo. Então, junto à crâniocultura com a psicoterapia no consultório, a gente consegue um trabalho bem legal. Então, quem quiser procurar entender um pouco mais, pode me procurar principalmente no Instagram, porque eu atendo em vários lugares, eu subloco salas para poder atender melhor a clientela dependendo de onde ela mora. Fica muito mais fácil atender dessa forma. Então não tem um lugar fixo. Mas hoje eu estou aqui no próximo Shopping Itaguaçu. A maioria das vezes eu estou nessa região aqui, no edifício Terra Firme. E vocês podem procurar no Instagram, Mentes Corpos Psicoterapia. E ali vocês vão ter já várias informações que eu coloco ali. E também pode conversar comigo, chamar, perguntar, enfim, tirar todas as informações possíveis, dúvidas possíveis,
que vocês tenham para poder saber se vocês querem fazer ou se não querem fazer, enfim. Mas poder entender um pouco mais a psicoterapia e o quanto ela é importante para você e o quanto ela pode te ajudar.